Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao Diário do TST, canal que eu desenvolvo para ajudar vocês, profissionais da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, a aplicarem de maneira simples e fácil normas, procedimentos, instruções, requisitos legais no ambiente em que atuam. Meu nome é Gustavo Vanck, sou técnico em segurança do trabalho, auditor interno e coordenador de SGI, Sistemas de Gestão Integrado, Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho. No vídeo de hoje nós vamos tratar do trabalhador portuário. Isso mesmo, esta semana, mais especificamente no dia 28 de janeiro, é comemorado o dia deste trabalhador tão importante na cadeia produtiva do Brasil. Então vamos falar um pouquinho sobre a NR29, ter um básico dessa norma tão importante para este segmento de mercado. Bom, para começar, vamos explicar por que existe uma norma específica para os trabalhadores no setor portuário. Porque dentro das características das atividades desenvolvidas não se cabe nenhuma norma regulamentadora. Ou seja, eu tenho situações específicas para esse segmento de mercado. E analisando as atividades e tudo o que acontece ali, julgou-se necessário a criar uma norma regulamentadora específica para os trabalhadores portuários. Então, por isso que existe. Não existe só para eles, existem para outros também, né? Então, por exemplo, quem trabalha na mineração, também existe uma norma regulamentadora exclusiva para a mineração. E a última delas, para quem trabalha com a extração de petróleo, as petroquímicas, né? Então, também existe uma norma regulamentadora exclusiva para estes segmentos de mercado. Importante ressaltar aqui que dentro das NRs, elas se aplicam também a esse sistema, a esse segmento de mercado. Mas existem algumas características, é o que a gente vai ver agora. Então, começando lá no, você pegar a NR, né, a 29, você vai ver que tem uma série de situações, alguma contextualização, campo de objetivo, alguns termos e definições que é importante para a gente entender de onde está sendo falado. Eu não vou me atentar em todos esses detalhes, vou fazer uma leitura geral, uma passada básica por essa norma, mas é importante você entrar no detalhe de cada um, caso você queira entender um pouco mais disso. Hoje é só um conhecimento, vamos dizer assim, começando a entender essa NR29, que é tão importante. Então, lá no item 29.1.5, ele fala de instruções preventivas de riscos nas operações portuárias. O que ele está querendo dizer aqui para a gente? Que nós temos que reconhecer os riscos envolvidos nessas atividades. De uma maneira diferente do que está lá na NR que fala de PPRA ou do Programa de Gerenciamento de Risco, mas para o futuro, mas o conceito é o mesmo, é você entender os riscos envolvidos nas atividades, né, que são específicos dessa área. Depois ele fala no item 29.1.6 que nós devemos montar um plano de controle de emergência e um plano de ajuda mútua. Né? O plano de controle de emergência já existe, né, dentro das outras NRs, mas algumas características específicas para este segmento de mercado. E o plano de ajuda mútua, ele não é tão comum nos outros segmentos de mercado, mas existe também e é muito interessante. Né? No metalúrgica, automobilística, no moveleiro, alguma coisa nesse sentido. Não é comum, né, esse plano de ajuda mútua, mas ele no segmento portuário ele é muito importante, tanto é que ele está como obrigatoriedade dentro da NR29. São vários segmentos ali, e aí existe um plano para poder auxiliar as várias empresas que estão dentro ou que estão operando dentro do porto. Então, elas têm que se ajudar ali, existe um plano para isso, caso aconteça alguma emergência. Seguindo em frente, nós temos na NR4 SESMIT, e aqui nós temos o SESTP, que é o Serviço Especializado de Segurança e Saúde do Trabalho Portuário, específico para o trabalhador portuário, né? Existem alguns itens que são comuns e algumas particularidades para este segmento de mercado. Então, você que está atuando
no segmento portuário, existe uma comissão, um serviço especializado específico para o trabalhador portuário, inclusive no seu dimensionamento. Então, você vai ter um dimensionamento lá na NR4 para o SESMIT, aqui você vai ter outro dimensionamento também com características do sistema do trabalhador portuário, do sistema portuário. Então é importante você separar isso. Não adianta você começar a trabalhar e atuar nesse segmento de mercado e você chegar lá e falar, vou aplicar o SESMIT que está lá em NR4, vou fazer o dimensionamento. Não vai dar certo. Você vai estar em desacordo com a NR29 que regula este segmento de mercado. Então é importante você entender. E aí eu trouxe o quadro de lá para vocês darem uma olhada, entender um pouquinho como é que funciona e a diferença que tem lá na NR4, né? Lá na NR4, por exemplo, a gente tem vários, a partir de uma quantidade de trabalhadores, o engenheiro de segurança do trabalho, o médico de segurança do trabalho, em várias situações, ele pode trabalhar por 3 horas, né? Com um período parcial de 3 horas. Aqui não, aqui a gente só tem uma única situação, que é a quantidade de 251 a 750 funcionários, e o médico do trabalho é o único profissional nesta quantidade de funcionários que pode trabalhar em tempo parcial. O restante é tempo integral. Outra particularidade também é a CIPA a CIPA. Aqui ela tem um outro contexto, ela tem o CPA-TP, que é a Comissão de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Ela tem consonância com a CIPA, mas também o seu dimensionamento é diferente. Então é importante entender essas particularidades, né? Você vai ver que muda muito de um dimensionamento para outro. Se você pegar uma metalúrgica ou se você pegar, e a hora que você vai comparar com o porto, você vai ver que é bem diferente. As responsabilidades são parecidas, os deveres são parecidos, né? Você vai ver que tem bastante coisa ali que coincide, mas tem umas particularidades. Lembrando que este vídeo a gente está fazendo um overview, a gente está passando pela NR29, né? Não estou entrando no detalhes. Para entrar no detalhe, eu teria que fazer um vídeo um pouquinho maior para que vocês possam entender um pouco melhor isso. E, aliás, né, se você quiser um pouco mais de detalhes sobre a NR29, coloca aí nos comentários, que eu faço questão de responder e, de repente, se for necessário, monto um vídeo exclusivo para as dúvidas de vocês. Então não se esquece, tem alguma dúvida, tem alguma sugestão, tem alguma crítica, coloca aí nos comentários que eu vou fazer questão de respondê-los e de lê-los para poder te ajudar no seu dia a dia. Então, seguindo, depois nós temos a parte de segurança, higiene e saúde no trabalho portuário. Aqui vem a grande diferença das demais NRs, né? Nós vamos falar de itens, ou a norma vai tratar de itens específicos da atuação no porto. Por exemplo, operações de atracação e desatracação e manobras de embarcações. Então tem um item que vai detalhar o que deve ser feito, como deve ser feito, quem são os profissionais que estão envolvidos com esta situação, acesso às embarcações, conveses, porões, ligamento e desligamento de cargas. São todas situações que acontecem no dia a dia do porto que não tem nenhuma NR que trata e que tem que ser tratado, porque é importante, vai prevenir vidas, vai prevenir acidentes, vai prevenir doenças. Então, você tem que tratar isso de maneira com um olhar diferenciado. Então, entendam como você não consegue jogar isso dentro de uma NR35, de uma NR10, de uma NR12, não tem como colocar isso. É muito característico do trabalho portuário. Então, se desenvolve, se discute e se elabora uma NR exclusiva para eles. Então, seguindo depois, nesse mesmo item 29.3, operações com containers, operações com granéis secos. Aqui é importante a gente falar também um pouquinho, na NR não trata tão claro disso, mas os granéis secos, principalmente poeira orgânica, existe um risco muito grande de explosão, né? Então, os elevadores que você tem ali, as transportadoras que têm ali, existe um risco de explosão dentro daquela poeira orgânica. Então, a gente precisa olhar de uma maneira diferenciada para isso. No trabalhador rural também a gente consegue encontrar um pouquinho desses elevadores canecas que tem um risco parecido. Então, vejam, você tem que olhar e entrar no detalhe disso, né?
Transporte e movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Como é que eu faço isso dentro do porto? Como é que eu isso a carga? Como é que eu armazeno? Como é que eu transporto? Como é que, enfim, toda aquela dinâmica que tem dentro do porto para que deva ser olhada e tratada. É nesses itens que vai estar o detalhe de cada situação. Segurança nos trabalhos e limpeza de manutenção de portos e embarcações. Olha a preocupação, né? Você tem um item falando exclusivo de limpeza e manutenção de portos e embarcações, né? Os riscos que estão envolvidos e como que deve ser feito. Recondicionamento de embalagens, segurança nos serviços de vigia de porta-ló, sinalização de segurança dos locais de trabalho de portuário, iluminação dos locais frigorificados, também é diferente, né? Nós temos aí a NR que trata de trabalho a frio, né? É diferente do que está sendo tratado. Existe uma tabela que você deve respeitar para exercer essa atividade dentro de locais frigoríficos. Pode ser que seja diferente da que você tem dentro do mercado, por exemplo, né? Tempo de permanência, como é que faz, tipo de EPI, como é que funciona, quanto tempo eu posso permanecer dentro deste ambiente frigorífico e quais são as atividades que eu posso desenvolver. Este item da NR fala justamente disso. É bem particular da área portuária. E depois nós vamos ter as condições sanitárias de conforto nos locais de trabalho, primeiros socorros e outras providências e operações com cargas perigosas. Esses são os itens de uma maneira genérica que que a gente tem dentro da NR29, um trabalho que exige muita atenção, um trabalho que exige muito das atividades que são realizadas ali, principalmente porque se tem uma movimentação muito grande de cargas com excesso de peso. Você tem containers, você tem guindastes, você tem, como eu falei, a parte frigorífica, sinalização, como que eu embarco, como é que eu desembarco, como é que eu atraco, como é que desatraca, quem são as pessoas responsáveis. Existem algumas características de contratação dos funcionários dentro do trabalho portuário que não é um trabalhador na sua maioria, né? Ou existem alguns acordos que não são CLT, são trabalhadores de maneira avulsa, vamos dizer assim, né? Que é o que a norma trata. Então, todos isso são peculiaridades desse segmento de mercado, do trabalho portuário. Então, vejam como não tem, dentro das outras NRs, como a gente incluir as atividades da área portuária e aí tem que se criar uma NR específica. Vale lembrar que isto tem uma série de detalhezinhos ali que tem que ser cumprido. E dentro dessas detalhezinhos existem as responsabilidades do SESMIT, assim vamos dizer, do trabalhador portuário, né? O que faz um técnico, qual é a responsabilidade desse SESMIT, qual é a atuação dele. Então é muito importante entrar no detalhe, entender um pouquinho mais disso, porque você, como a gente imagina, né? Você está trabalhando com volumes grandes, com peças grandes, com containers, e tudo isso exige uma atenção diferenciada das demais atividades. Cada atividade tem a sua particularidade, cada atividade tem a sua prevenção de acidentes, mas aqui, como a gente não consegue tratar em conjunto com as outras, foi criada uma norma específica para ela. Eu fico por aqui, eu queria fazer esse overview desta NR em comemoração, vamos dizer assim, do dia 28 de janeiro, que é o Dia do Trabalhador Portuário. Volto a falar, uma função tão importante nos dias de hoje, né? Neste mundo globalizado onde se transportam grandes volumes e esses volumes trazem insumos, trazem matéria-prima, trazem alimentos, enfim, para ser utilizado, para ser consumido dentro do país. Então, uma porta de entrada para do exterior para dentro do nosso país, onde é importante e é tão significante. Bom, eu fico por aqui. Não esquece de se inscrever no nosso canal, onde eu sempre busco trazer conteúdos para você aplicar no seu dia a dia,
ou esclarecer alguma dúvida que venha surgindo ao longo dos dias e da minha experiência. Ah, e detalhe, vou deixar aqui embaixo para vocês um link da minha página ou um link de um curso de reconhecimento de riscos, que é tão importante tanto para a área de porto como para qualquer atividade. Começou-se a exercer alguma atividade dentro da sua empresa ou qualquer atividade laboral, é importante fazer o reconhecimento de risco. Então, eu vou deixar um link aqui para você com esse conteúdo para que você possa adquiri-lo, possa aprender e possa aplicar no seu dia a dia. Então, faça bom proveito, aproveite deste conteúdo. O custo é bem acessível, numa plataforma muito boa, você tem ele aí vitalício. Então, eu fico por aqui. Mais uma vez, não esquece de se inscrever e a gente se encontra no nosso próximo vídeo.